Hoje vai ser o dia que eu vou pegar todas as cartas, incluindo o Pikachu de R$ 1.200 e completar minha coleção de fagulhas impetuosas. E até deu polícia. Então eu fui pra um evento de cartas, consegui algumas que estavam me faltando. E chegando lá, a primeira pessoa que eu fui conversar foi com esse cara com a camisa do Gengar. Olhei o fichário dele pra ver se tinha alguma carta de fagulhas, mas infelizmente não tinha. Depois chegou esse menino e me deu o seu fichário. E logo na primeira olhada eu já vi que ele tinha uma carta que eu queria, a Latias EX, avaliada a mais de R$ 500. Ele não trocava, mas mesmo se ele trocasse, eu não sei se eu teria cartas valiosas o suficiente pra trocar com ele. Mas aí eu vi que ele tem a carta do Cero LED que eu coleciono e pensei em pegar. Mas no final eu acabei desistindo do Cero LED de novo pra pegar a Drasna, uma carta que eu ainda não tinha de fagulhas impetuosas. Na verdade, se eu não me engano, ele me deu essa carta. Não fizemos nenhuma troca, eu acho. Eu não consigo lembrar agora. Mas valeu pela Drasna, maninho. Vai ajudar demais na coleção. Depois eu me encontrei com esse inscrito que também tava com seu fichário de cartas Pokémon, mas infelizmente ele não tinha nenhuma das cartas que eu tava atrás. Então eu fui pra zona dos lojistas e lá eu encontrei ele, Antônio. Ele me mostrou uma ETB de fagulhas impetuosas, mas naquele momento minha carteira tava assim, ó, cheia de teia. Porém, olhando o fichário de venda dele, eu encontrei uma carta que eu não tinha, o Cicliza Full Art. Quando eu fui pro evento de carta Pokémon lá em Fortaleza, eu acabei deixando passar várias cartas que eu precisava pelo fato de eu não ter levado meu fichário e também por não ter notado quais cartas me faltavam. Mas dessa vez eu estava preparado, não ia deixar passar despercebido nenhuma carta que eu precisava. E infelizmente ele só tinha essa carta que eu precisava. E dando uma olhada em alguns produtos que ele tinha ali na mesa, ele pega e me mostra um booster que eu nunca tinha visto na minha vida, um booster de dragões soberanos. De qual ano será esse booster? Enfim, fiz o pagamento da carta do Ciclizar e ganhei um booster de evoluções prismáticas para abrir. Vamos ver o que eu vou tirar. Mais uma vez sem sorte nessa coleção. Mas pelo menos conseguimos uma carta que eu não tinha de fagulhas impetuosas pra gente completar. Depois disso eu conheci uma galera que tava de cosplay que tinha acabado de comprar um monte de cartas comuns e de várias coleções diferentes. Mas o cara da Katsuki tinha uma carta muito da hora, a cara do Professor Carvalho perto das 3 Pokébolas. Me lembrou eu jogando pela primeira vez Pokémon Fire Red e eu lá com os meus 13 anos já tendo que fazer a escolha que separaria os homens dos meninos. A escolha do seu inicial. Aliás, comenta aqui embaixo qual você escolheria. Além da carta do Professor Carvalho, ele tinha umas outras cartas EX, porém nenhuma de fagulhas impetuosas. Depois eu fui para uma outra área do evento e encontrei um cara vendendo algumas cartas comuns, mas o que eu precisava era da carta EX da Latias ou as cartas raras especiais. Só tem carta comum? Só os comunzinhos? Comum e foil. Outra rara não pode ter nem. Mas esse menino que estava ali do lado falou que tinha algumas cartas raras. Então ele pegou a bolsa, tirou seu fichário e quando eu fui ver as cartas que ele tem, era o Kecleon, Flap e o Vibrava. Ambas as cartas que já possuímos. A troca com ele vai ficar pra próxima. Depois de um tempo andando, eu encontrei essas outras mesas que tinham algumas coisas interessantes. E muita pessoa tava em volta. Isso é um sinal de que tem muita carta ali. E quando eu consegui me infiltrar e dar uma olhada nos fichários, vi algumas coisas que eu achei bem interessante. Tipo esse Butterfree VMAX gigante. Eu admito que eu gosto um pouco desse Pokémon. Porém, como o foco era fagulhas impetuosas, tentei não me distrair com outras cartas. E na página seguinte, achei uma carta que eu precisava. O Castelinho de Areia, mais conhecido como Palosand EX. Já deixei ele separado aqui no cantinho. E 2 páginas depois, eu encontrei outra carta que eu precisava. O Coqueiro Executor. Mas no final, eu acabei não comprando. Porque R$30 nas 2 cartas não compensa. É mais fácil eu comprar na Liga Pokémon. Porque na Liga Pokémon tem os menores valores do mercado em carta avulsa. E é pelo site da Liga Pokémon que eu sei quanto vale a carta. O Palosand EX sairia por R$5,80 e o Executor sairia por R$8,90. Aliás, na Liga Pokémon, a cada R$100 em compras você recebe um cupom que sai pra você participar do sorteio que eles fazem todo mês. O sorteio desse mês são 40 Booster Box da coleção Amigos de Jornada. E se você usar o código TCIV, você duplica suas chances. Então, ao invés de você ganhar um cupom, você ganha 2. Link do site na descrição. Então, eu fui conversar com uma galerinha que tava nas mesas pra ver se eles tinham alguma dessas cartas e eles também não tinham. Até que eu encontro esse cara e ele tinha uma das 6 cartas douradas da coleção Fagulhas Impetuosas, a Montanha Gravitacional. Essa carta ele não trocava, mas pelo menos ele tinha uma das cartas que eu precisava, que era o Slakoth, que eu troquei pela minha Latias Full Art. Falando em dourada, eu achei um monte nesse fichário, mas não das que precisávamos. Porém, tinha várias cartas que eu achei bem bonitas, tipo esse Beedrill no Jardim de Flores, e também muitas outras que tinha ali em volta. E passando as páginas dos fichários dele, eu vi mais um Cero LED no evento. Toda vez que eu vejo um Cero LED, eu não posso pegar um pedacinho do meu coração sequer. Mas não tinha nada pra gente naquele fichário. E eu estava indo embora, quando do nada eu ganhei a carta do Executor e do Palosand que eu tava precisando. E quem me deu foi simplesmente o Antônio. Mais uma vez esse cara me ajudando na minha coleção, cara. Esse cara é demais.
No dia seguinte, logo cedo, eu estava com meu fichário na loja de cartas aqui da minha cidade de Itaquaquecetuba, a Cad Card Games, porque tava rolando a Pokéday, um evento de batalhas Pokémon e principalmente de trocas de carta Pokémon. Eu tinha avisado lá no meu Instagram que eu estaria lá na loja e encontrei vários inscritos e fizemos muitas trocas, mas uma das mais importantes foi com essa inscrita do canal e olha a mão dela, a Latias EX que estávamos precisando. Ela tava dando uma olhada nas minhas cartas para ver qual que ela queria e fizemos uma troca, Milotic EX pela Latias EX, e graças a ela, agora só nos faltam as cartas raras e especiais de fagulhas para completar. Depois que eu cheguei do evento, eu vi que eu precisaria tentar conseguir algumas cartas mais caras da coleção, que seriam as cartas de artes especiais da Milotic EX de R$398, o Pikachu EX dourado de R$480, a Latias EX de R$500 e a carta mais cara de todas, a ilustração rara especial do Pikachu avaliada a mais de R$1.000. Eu estava pensando, como eu vou conseguir elas? Comprar essas cartas seria minha última opção, porque ficaria muito caro. E pensando em várias possibilidades do que eu poderia fazer, eu lembrei do Ash, que fazia suas aventuras indo de cidade em cidade e de região para região. Então eu decidi fazer a mesma coisa, minha própria aventura Pokémon. Foi então que eu levantei da minha cadeira, guardei meu fichário na bolsa, peguei um trem e algumas horas depois cheguei no ônibus que ia me levar para outra cidade. Tomara que esse plano dê certo, porque senão ferrou. Então eu entrei no ônibus e fui até minha poltrona, que aliás era a primeira, e graças a isso tínhamos uma vista da janela grande. Porém, como a gente vai viajar à noite, não vai dar pra ver nada. Aliás, já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e vire membro no canal para participar dos sorteios. Tamo junto. E enquanto o ônibus não partia, eu trouxe uma box de fagulhas impedosas para a gente abrir durante a viagem e vamos ver se eu tiro alguma carta nova aqui. Abrindo então o primeiro booster, não veio nada. Segundo booster, também não veio nada. Terceiro booster, nada também. Quarto booster, sem carta rara. Porém, no quinto booster, abrindo ele, no final pegamos um Flamingo EX. Os primeiros 6 boosters vieram um Flamingo EX, uma das piores cartas da coleção. E bom, começamos nossa viagem. Vamos ver se essa aventura Pokémon vai nos render as cartas raras que precisamos. Eu não faço a menor ideia de que horário que é. Só sei que eu acordei, tava claro, aí o pessoal desceu. Eu também não faço ideia de quantas paradas que é, mas parou aqui. Tô com os boosters pra abrir. Não é a primeira vez que eu viajo aqui pra Londrina. E esse lugar aqui, sempre quando eu venho pra Londrina, eles param aqui nesse mesmo lugar. Um botãozinho aqui. E aqui estamos a gente. Bom, já que tem mais ou menos uns 30 minutos que eu posso ficar aqui fora, vou pegar algum canto pra gente abrir uns boosters. Porque, bom, a gente pegou um Flamingo, né? Agora tem mais uns boosters aqui pra gente tentar pegar alguma outra carta rara. O negócio aqui é isolado, mano. Só tem os ônibus aqui, uns carros, que eu acho que deve ter um pessoal que viaja de carro à noite também. Acho que eu não faria uma viagem à noite, você é louco? É à noite. Mas vamos lá, peguei um banquinho aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters para a gente abrir. Vamos ver se eu pego uma carta rara aqui no meio do nada, né? No meio de uma viagem, porque aqui a gente tem um costume de abrir boosters em lugares inusitados. Não vou abrir no banheiro, porque no banheiro é meio complicado, né? Mas estamos aqui no meio da estrada, no nada, com apenas uma, sei lá, um tipo de shopping aqui, um tipo de mercado e só, e uns busão. De resto não tem mais nada aqui perto. E vamos ver se eu pego alguma coisa aqui. Eu tenho 30 minutos para abrir. Depois o busão. Opa, peguei uma carta que eu já tenho. Um Skarmory. Um Skarmory eu não tinha. Tipo assim, na verdade eu tenho sim, né? Eu acho um Skarmory. Eu acho que eu tenho. Depois eu tenho que olhar no meu fichário pra ver se realmente eu não tinha ele. Mas eu tenho quase certeza que eu tenho ele também. Uma das cartas que falta, se eu não me engano, é a Latias. Latias seria muito legal aqui. Latias, Milotic, são umas cartas muito caras que eu acho que vai ser muito difícil da gente conseguir pegar. Uma Latias, um Pikachu. Pô, se eu conseguisse pegar eles, nossa, ia ser maravilhoso. Porque se eu não conseguir pegar o Pikachu, nem uma Latias, nem um Milotic, eu vou ter que pagar pra poder completar. E eu peguei aqui um Slaking, mano. E Slaking é uma carta que a gente já tem. E então nesses boosters aqui pegamos um Slaking e um Skarmory. O Slaking
é ruim. Agora o Skarmory foi da hora. Vamos saber se esse Skarmory eu tenho ou não, mas antes disso, jogar o lixo no lixo. Então eu voltei pro ônibus, eu peguei minha bolsa que estava com meu fichário dentro e olhando ele, realmente eu já tinha o Skarmory. Ou seja, pegamos uma carta repetida. Essa Booster Box ainda não veio nenhuma carta que a gente não tinha pra colocar aqui no fichário. Isso é uma coisa um pouco ruim. Mas ainda tem muito booster aqui ainda, uns 18 aqui eu acho. Dá pra vir mais umas 3 cartas raras. A gente já pegou 3, pegamos o Flamingo, o Slaking e o Skarmory. E a média da Booster Box são 6 cartas raras, então tem mais 3 cartas raras que a gente pode pegar. E torcer que alguma delas seja uma das cartas que a gente não tem. E principalmente as cartas caras, pra não ter que comprar depois. Depois disso, eu peguei uns 6 boosters da minha Booster Box e dei pra esse cara abrir. Eu conheci ele do nada no ônibus e ele falou que gosta de Pokémon e faz muitos anos que ele não abriu um pacote de Pokémon. Quanto era pequeno você abriu isso aí? Ele é criança. Enquanto ele abria as cartas Pokémon, isso aconteceu. A polícia invadiu o ônibus. Enquanto isso, a gente ali se divertindo abrindo uns pacotinhos Pokémon. Essa foi a expressão dele quando ele viu uma carta rara depois de 15 anos. É aí, uma carta rara. Olha! Ah, um Tatsugiri. Você já tinha esse? Esse aqui eu já tenho. Essas EX são mais tranquilas de pegar. EX. Mas é uma rara mais ou menos nessa pegada. Logo após isso, a polícia que tinha entrado no ônibus tava retirando um cara de dentro dele. Poxa, mas esse ônibus pra mim chegar na casa? Não, cara, você lê. Como é que eu vou chegar lá em casa, senhor? Pelo amor de Deus. Desce aí. Eu imagino que você deve estar curioso para saber o que aconteceu. E bom, é claro que eu não deixar vocês com a história pela metade. Você sabe o que aconteceu aí? Sei. O que foi? Eu tava acordado, ele começou a mexer nas coisas da moça aqui da frente. E aí ela viu. E aí ele falou, não moça, eu senti um cheiro de comida, eu queria comer alguma coisa. Ela, não, o que eu tenho aqui é pra minha filha. Não, mas dá só um pouquinho, eu não quero roubar. Começou a falar um negócio muito estranho pra ela. Aí na hora que ele saiu, eu falei assim, não, se esse cara mexer de novo contigo, você corre lá. E aí eu fiquei de olho, fiquei acordado o tempo inteiro. Aí pra vocês verem, eu trouxe a fofoca, dei o contexto da fofoca inteira. Depois dessa eu mereci o like e você se inscrever no canal. Depois de algumas horas, finalmente eu cheguei. Saí de Itacoaquecetuba, cidade onde eu moro, e 7 horas de viagem depois cheguei no meu destino, Londrina. Eu cheguei nessa cidade umas 3 horas da manhã. Não deve ter nenhuma loja de cartas aberta nesse momento, fora também que eu preciso descansar depois de uma longa jornada. Ou seja, eu preciso de um centro Pokémon, vamos dizer assim. Porque bom, o Ash e seus amigos, quando precisava descansar, tinha um centro Pokémon, ou seja, eu também preciso de um. Então eu fui pra casa do meu amigo, mas é claro que eu não ia descansar sem antes abrir mais algumas cartas de fagulhas impetuosas. Então começamos a abrir os restantes do booster. Meu amigo tentou abrir o dele ali e opa, tiramos uma Milotic EX de R$ 32,89. Enquanto isso, Monteiro apanhando para abrir o primeiro boosterzinho. Mas quando ele abriu, isso aconteceu. Ele tirou uma carta rara, mas era a carta rara do Flamingo, carta muito ruim. Pegamos aqui mais 2 cartas, eu achei que ia vir 6, mas veio mais 2, no caso veio 7. Veio um Flamingo, infelizmente, e um Milotic. Ambas as cartas já tem na minha coleção. Então eu vou colocar essas cartas no fichários para futuramente essas cartas repetidas seriam usadas em alguma troca de carta Pokémon. Eu acho que elas podem ser úteis. Agora eu preciso ver esse monte de cartas aqui, porque tem uma carta comum que tá faltando nessa parte. Vamos dar uma olhada e boa, encontrei, Tomila. A última carta comum que faltava para completar meu fichário de partes comuns. E eu achando que os meus boosters tinham acabado, eu ainda tinha 5 boosters de fagulhas impetuosas. Então vamos ver se nesses 5 boosters aqui a gente pega pelo menos uma carta que a gente não tem para completar o fichário. Porque se não pegar vai me complicar, mano. Eu preciso de alguma carta que eu não tenho. A chance de vir alguma coisa nesses 5 boosters é muito baixa, porém a chance não é zero. Se eu conseguir pelo menos uma das cartas mais caras da coleção, já me ajudaria muito, porque minha última opção seria comprar. E de jeito nenhum eu quero ter que fazer isso. Então se for vir alguma coisa, vem agora. Não veio nada. No dia seguinte, peguei um Uber até a loja de cartas aqui de Londrina, porque estava acontecendo o dia de troca, e lá eu podia conseguir novos Pokémons pro meu fichário, vulgo minha Pokédex de fagulhas. Outro motivo de eu ter ido nessa loja foi porque aconteceu um problema referente à coleção nova, mas isso eu farei em outro vídeo. Logo na entrada eu encontrei esse inscrito que pediu para tirar foto comigo, e quando ele desbloqueou o celular, tava lá meu canal aberto. Ele deve ter entrado no meu canal e pensado, será que esse moleque esquisito é o Tessive mesmo? Tá muito feio pessoalmente. Mas aí depois tiramos uma fotinha, e aí estavam os colecionadores de cartas Pokémon. Até carta no chão da loja tinha. Tem uma cartinha aqui embaixo, ó. Não sei se é de vocês. Assim como tinha uma galera jogando TCG, também tinha um pessoal negociando e fazendo trocas de cartas. E sem perder tempo, fui começar a fazer as minhas trocas. E a primeira pessoa que eu vou trocar vai ser com esse inscrito. Você tem coisa de fagulhas aqui? Fagulhas? É.
Eu acabei de passar um Pikachu forte. O Pikachu Full Art a gente já tinha, mas ele tinha uma outra coisa que eu precisava. A Ace Spectre do ventilador. Pelo menos era o que eu pensava. Tem um ventilador. Tem só um ventilador mesmo. Você troca ele? Troca. Porque foi depois que eu percebi que eu já tinha lá no meu fichário. E dando uma olhada no fichário dele, tinha muitas cartas bem da hora. Mas a que realmente me interessou foi no Articuno. Então eu fui, peguei a carta do Articuno e trocamos pelo meu Zorua Promo. E logo depois ele fez isso. Quer ficar de bem de você? Beleza? Tamo junto, valeu. Mas Vai aproveitar, mano. Logo em seguida chegou esse menino e falou a seguinte coisa. Esse vaso, tem um negócio pra te mostrar, tá? Então ele começou a mexer nas cartas dele e quando eu menos esperava ele tinha 3 das 4 cartas mais caras da coleção. A outra carta é a Full Art Secreta da Lattes, que tá valendo atualmente R$550. E essas 3 cartas que ele tinha eram 3 cartas que eu precisava, eu não tinha elas ainda. Você gostaria de algum desses aí? Eu tô precisando dos 3 na real. Mas você abriu muito pra pegar esse aqui? Quê? Você abriu muita box pra pegar? Cara, o Pikachu foi o... Assim, eu troquei. A Milote que eu troquei, esse daqui eu troquei porque foi o único que eu comprei. Ah, tá. Fui assinar o fichário e também algumas cartas que alguns inscritos me pediram. E agora é hora de negociar com o menino que tinha o que precisava. Como de costume, eu peguei o fichário dele e ele tava com o meu pra ele dar uma olhada. E cara, o fichário dele tinha umas cartas muito da hora. Ainda mais porque ele tinha muitas cartas antigas que, falar a verdade pra vocês, eu curto demais o design. E também um shines bacana. Mas apesar disso, o meu foco era apenas um. Então, as cartas principais que eu preciso são as que tá na sua mão aí. Os que estão na minha mão? Não, aquelas tá no top loader, né? Cara, sabe o que é interessante? Ó, porque as cartas principais que eu preciso estão no seu tom. Perfeito, então! Porque o que ele tem eu quero e o que eu tenho ele quer. Agora eu só preciso saber quais cartas que ele tá querendo. E aí, o que você tá precisando? Tô fechando evoluções. Prismática? Prismática, eu sou louco da cabeça. Eu te mostro. Você tá fechando evoluções prismáticas? Que coragem, cara! E ele realmente estava falando sério. Todas as cartas comuns da coleção Evoluções Prismáticas estavam totalmente completas. Além disso, ele tinha as cartas de treinadores dessa coleção, assim também como as artes secretas dos Pokémons. Também 2 Evolutions, o Sylveon e o Jolteon. Vai ser difícil você completar isso aqui, hein? Vai. Mas aí, quais são as cartas que você tá precisando? Ó, as cartas que eu vou querer por agora vão ser o Chifres Fêmeas, o EX, Onda... Mais se pegar melhor. Vai se pegar melhor. Eu tenho outras cartas também, não sei se é porque assim, eu sei que você tá fechando, mas eu tenho umas cartas bacanas também lá pro final do meu álbum. Essas 4? Sim. E foram essas 5 cartas de evoluções prismáticas que ele tava precisando. Vídeo, aqui estão, ó. A Tarsila, a arte especial dela. Eu também peguei a arte rara especial do Chifres Fêmeas. Também peguei a máscara de alicerce. E por último, eu peguei a Maralis. O total delas deu 1.200. As cartas que eu vou pegar dele... Essas duas aqui, ó. Deu 1.000 e quanto? Deu 1.030. 1.030. Eu vou só pegar algumas cartas pra bater o valor, mas já vai completar muito bem a nossa coleção de fagulhas. Então, pra bater o valor que estava faltando, comecei a pegar algumas cartas antigas que ele tinha pra troca. E no final foram essas cartas de evoluções que ele pegou. E as cartas restantes que eu precisava pegar pra bater o valor foram essas. E principalmente essas duas aqui que tava faltando pra gente progredir a completar a coleção. Qual é o seu nome? Pedro. Valeu, Pedrão. Na verdade, eu sei que já é meio maçante pra você, mas você pode assinar meu álbum? Vamos não assinar agora com esse cara que fez isso por mim. Claramente, com toda a felicidade do mundo, eu assinei o fichário do Mano Pedrão. Graças a ele, conseguimos 2 cartas muito caras. Ainda bem que essa troca deu certo. E não foi só eu que fiquei feliz, porque o Pedrão até colocou as cartas novas dele no fichário de forma estilosa. E até recebi um presente de um inscrito. Opa, obrigado. A carta rara do Cachorro Pão. Valeu pelo presente, hein? Tamo junto. E logo depois disso, me entregaram um fichário. E se você reparar bem nesse fichário, você vai descobrir qual é a coleção. E se você pensou na 151, acertou. Esse fichário tá 99% completo. Todo lugar que eu vou, alguém sempre me fala ou me mostra algo de 151. E isso só aumenta mais a minha vontade de completar essa coleção. Eu ainda vou completar, eu prometo. Acho que é uma das coleções que eu acho mais bonita, mano. Pô, é uma das mais da hora. Aguardem que logo vem a minha saga completando essa coleção. Agora a nossa troca vai ser com esse menino. Agora eu tava te assistindo ontem. Oi. Tava assistindo ontem, agora tá aqui. Eu falei pra ele, ó, tem um cara ali na internet, olha lá.
Ele é onde que eu não vi? Você tem coisa de fagulhas aqui? Fagulhas, eu acho que não. É que é o foco que eu tô tentando fechar. Ele não tinha fagulhas, mas olhando o fichário dele, ele tinha algumas cartas de Charizard bem da hora e também do Gengar. E na próxima página eu vi um Psyduck e infelizmente não consegui me segurar. Esse Psyduck aqui, você troca? Troca. Então eu peguei o Psyduck, que tá valendo R$120 atualmente, e a minha carta que ele queria era o Pikachu, que tá 480. Como a minha carta tá muito cara, fui dar uma olhada no fichário dele pra ver se tinha mais alguma coisa que eu queria, mas não tinha. As pessoas que eu pegaria seriam essas duas aqui, só que eu tenho interesse. Só que aí ela fica bem diferente do Pikachu. Como a minha carta do Pikachu tava muito cara, ele teve que escolher outras cartas no lugar. E as cartas que ele escolheu foram essas pela carta do Psyduck. Aí eu cumprimentei ele e o pai dele. Tamo junto pela troca, valeu. Agora nossa troca vai ser com esse inscrito, que aliás ele tá com o mesmo boné que o meu. Mas diferente de mim, que tô com o boné reto, ele tá com o boné de lado, ficando mais descolado. Me lembrou o Ash quando ativava o modo protagonista e colocava o boné pra trás. Aliás, era nesses momentos que ele conseguia derrubar um Onix com golpe elétrico só porque o Pokémon tava molhado. E eu nem vou falar do Onix aquático, hein? Tem coisa de fagulhas aí? E acompanhado do mini Ash estava o pai dele. Desse Ash, pelo menos a gente sabe quem é o pai. Peguei a pasta dele e exatamente como ele falou, ele tinha algumas cartas antigas. Exemplo, esse Pidgeotto que, falar a verdade pra vocês, eu acho que eu nunca vi. E na próxima página ele tinha uma coleção de Gardevoir. Coleção da Gard? A Gardevoir não troco não, Essa coleção pessoal. É, porque na verdade eu peguei só pra encher o saco do meu amigo, mas... Sério? Mas eu acabei gostando. Pegou umas boas, hein? E não era só coleção de Gardevoir que ele tinha, ele também tinha uma coleção de Gengar, e olha esse Gengar que da hora. E ele também tinha coleção de Charizard, nunca vi tanto Charizard na minha frente, hein? Primeira vez que eu tenho aqui, que eu tenho poucas, então vamos ver se interessa em algumas, que ali eu pego aqui... Então com a ajuda do pai, o mini Ash foi escolhendo as cartas do meu fichário que ele ficou interessado. Como eu tenho pouca carta rara, normalmente eu deixo as pessoas verem primeiro o meu fichário pra ver se tem algo que elas queiram, pra depois aí sim eu escolher alguma carta rara que eu tô precisando. E depois de fazer os cálculos dos valores das minhas cartas que ele pegou, fui olhar o fichário dele e peguei uma carta do Mew da coleção de 151. Não consegui resistir. Qual é seu nome? Valeu, André, pela troca. Até agora as cartas que pegamos foi o Mew EX da coleção de 151, duas cartas de fagulhas, o Pikachu e a Milotic, muito caríssimas duas, o Psyduck também da coleção de 51 e várias cartas antigas. Aí chegou esse menino querendo trocar e eu perguntei pra ele se ele tinha carta de fagulhas. E ele disse que não, que só tinha carta comum, e então foi embora. Mas aí eu chamei ele de volta, porque mesmo que ele não tenha cartas de fagulhas, talvez eu possa trocar algumas cartas comuns com ele que eu gosto. E olhando o fichário dele, eu achei cartas legais de Pokémon que eu gosto. Então só fui pegando e colocando todas as cartas que eu gostei na mesa. Assim como ele fez a mesma coisa, pegando as cartas que ele queria. E das minhas cartas foram essas que ele pegou, algumas cartas de Pokébola de evoluções prismáticas. E as cartas comuns dele que eu peguei foi do Apon e Primeape, que são os meus Pokémons favoritos. Aí ele me pediu pra assinar uma cartinha e claro que eu não recusei e fui assinar. E assim que esse inscrito saiu, esse cara de cabelo na régua sentou e eu comecei a dar uma olhada no fichário dele. E ele tinha umas cartas que eu achei bem bonitas, tipo, por exemplo, esse Riolo. Aí nessa página eu fiquei um pouco curioso. Será que esse cara ele gosta da Glaceon? Ele tinha bastante carta dessa Evolution. Porém, obviamente, o que me chamou a atenção foi essa arte secreta de evoluções prismáticas do Cero LED e também de fagulhas que ele tinha. E obviamente eu perguntei se ele não queria trocar, mas ele não queria. E mais uma vez eu perdi a oportunidade de pegar Cero LED. Nenhuma que tem interesse aí? Mano, você precisa desse ventilador aqui? Ventilador não vai, acabei de pegar ele. Acabou de pegar? Você precisa dele? É, eu preciso dele pra coisar também. Ele até deu uma boa olhada na minha pasta, porém como tinha poucas cartas raras e a maioria eu troquei, não tinha nada que ele tava interessado. Tinha algumas aqui, né? Tinha. Ele não quis trocar, mas vamos ver o fichário desse mano. E olhando a pasta dele, dá pra perceber que o cara gosta pouco de carta treinador com Pokémon. A coleção Amigo de Jornada, esse cara deve amar muito, já que tem Pokémon com treinador juntos. Passando pra próxima página, eu vi uma carta que eu achei muito bonita. O Mew dormindo com vários Pokémons em volta. Cara, essa carta eu achei demais. E não era apenas uma carta do Mew que esse cara tinha. Ele tinha 3 páginas só de cartas alternativas e comum do Mew e do Mewtwo. Um verdadeiro colecionador de Pokémon de número 151 da Pokédex de Kanto. E também 150 porque tem o Mew. Gostou de nada? Cara, é que eu não... Ah, você vai querer trocar? Chegou essa Pokédex, dá uma olhada. Vê o que você quer aí, porque, mano, tem quase nada aí. Infelizmente ou felizmente, já que graças a algumas cartas que tínhamos na nossa pasta, conseguimos cartas que precisávamos. Mas pra eles não tinha nada que interessava pra trocar. Aí eles me falaram pra eu ver a pasta desse cara. E me disseram que eu ia ver coisas bem raras. Falaram pra mim olhar seu fichário, porque seu fichário tem uma raridade. E realmente eles estavam certos.
Logo na primeira página, o cara simplesmente tinha várias cartas raras do Charizard e uma carta meio esquisita do Mew. Uma carta meio vibe pedra ancestral, eu achei da hora. Fui pesquisar o valor também por curiosidade e essa carta NM tá valendo mais de R$1.200. Coleciona faz tempo? Coleciona faz tempo? 2 anos e o cara tá com uma coleção bem absurda. Mas o que realmente me deixou bem impressionado foi essas cartas do Eevee. Essas cartas aqui são caras? Essas cartas aqui são caras? Eu já vi alguma delas. R$3.000 em 10 cartas desenhadas em preto e branco. Cara, que doideira. E obviamente, um cara que tem várias cartas do Charizard, um Mew estranho, uma coleção de Evolutions em preto e branco, ele teria todas as cartas secretas dos Eevees de evoluções prismáticas. Aí agora ele começou a mostrar as cartas boladona, começando com o Pikachu Art estilo Van Gogh, que eu fui pesquisar o valor dela e está custando R$4.700. Porém, como ela tá graduada, ela deve valer muito mais. Acabei encontrando uma outra carta com arte nessa mesma vibe de Van Gogh que custa simplesmente R$5.700. Eu fico sem o que dizer com esses valores, mano. E calma que ainda não acabou, porque ele tem esse Umbreon, que atualmente tá valendo mais de R$13.000. Cara, absurdo demais essa carta. E ela tá graduada, ou seja, deve valer bem mais ainda. Além disso, ele tem esse Charizard, que também deve valer mais de R$1.000. E esse também deve valer mais de R$1.000. São várias cartas com valores altos, mano. Essa aqui é quanto? 1.500, 17.000, 2.000. Aí você passa só no dinheiro. Dinheiro ou carro, né? Você também. Pois é, acredito que de todas as pessoas que eu já olhei as pastas, esse cara definitivamente é o que tem mais cartas raras e cartas mais valiosas. Depois desse carinha que é inscrito aqui no canal, pediu pra me assinar a carta First Edition dele. Assinou isso daqui, É verdade, ela tá aqui na Vixe, assina a carta não. Hoje conhecemos muitas pessoas da hora e também consegui fazer muitas trocas. Diferente de evoluções traumáticas que me traumatizou, hoje saí da loja cheio de felicidade por conseguir muitas cartas que eu precisava. E agora que deu tudo certo na nossa missão em Londrina, era hora de voltar pra nossa região. 7 horas de viagem voltando pra São Paulo, porque no dia seguinte tínhamos mais um objetivo. Eu tô aqui organizando a minha bolsa, que hoje vamos lá na loja e eu vou conseguir mais 2 novas cartas pra nossa coleção de fagulhas impetuosas. E essas 2 cartas são o Surfista e o... alguma coisa de contra-ataque, uma carta dourada. Tá um pouco bagunçado porque esse aqui é o guarda-roupa de bagunça, mas aqui tá os meus fichários. Aqueles fichários são os fichários que eu vendo pro pessoal. Enfim, temos aqui um fichário de carta promo que eu comecei recentemente a colocar as minhas cartas promos. Ó, bem daorinha. Normalmente elas ficavam jogadas em várias pastas diferentes, só que aí eu tomei um jeito, me organizei e coloquei numa pasta só. Eu vou acabar levando ela hoje. Esse fichário aqui, vamos ver, o fichário de coleção, é onde eu guardo as minhas cartas colecionáveis. Essa aqui eu não levo não, porque essa aqui não tem nenhuma carta que eu vou trocar. Então, essa pasta eu vou levar, porque é a pasta de troca. Esta é a pasta de fagulhas, então eu também vou levar. E essa aqui é a pasta de coleção de amigos de jornada. E como o foco hoje não é amigo de jornada, vamos só levar o essencial. Fora também que eu duvido que minha bolsa vai caber tanto fichário dentro dela. A primeira pasta coube, peguei a segunda também coube, e a mini pasta vermelha também foi tranquila. Acabei pensando melhor e voltei lá pro guarda-roupa e peguei a minha pasta de coleção. A ideia é não usar ela, mas caso a gente encontre alguém que tem uma carta que a gente precisa muito, eu vou usar essa pasta como a minha cartada mestra. Enquanto o meu Uber chega, eu vou atualizar pra vocês quais são as cartas de fagulhas impetuosas que tá me faltando. Tem 2 Ace Spects que estão me faltando: o Letificador, falei certo? E o carrinho. Carta apoiadora eu tenho o Surfista, o Drayton e o Olhar de Jasmine. Depois vai me faltar as douradas, que no caso é o Executor dourado, Montanha da Gravidade, uma Marca Noturna. E por último, o Pikachu e a Latias. As 2 mais caras da coleção. Tá basicamente me faltando 11 cartas. E bom, hoje vamos conseguir 2. Das 11 cartas que precisamos, vai nos sobrar 9, supondo que eu consiga pegar as 2 que já estamos destinados a pegar. Chegando lá na loja, já tinha um pessoal trocando carta Pokémon e se preparando para jogar Pokémon TCG. Sem perder tempo, pedi para um dos meninos que trabalha na loja pegar para mim, e lá foi ele. Será que deu certo? Oxi, foi um e voltou outro? Enfim, a carta dourada tá na mão, agora é só ir pro final da pasta, onde fica as cartas douradas, e registrar contra-ataque de alcance. Agora é esperar o Gabriel, que tá com a carta do Surfista. Olha o Gabriel aí, que tá com a carta do Surfista. Você tem que ver se tem alguma coisa pra você aí, pra tocar pelo também. Surfista. Eu não sei o que eu tô procurando agora. Sly King vai jogar, você pode testar. A
A última que eu peguei foi o Zoroark. E enquanto ele olhava a minha pasta, eu fui ver o motivo de eu ter vindo aqui hoje. Meu mano banhista, surfista, a gente foi dar uma olhada pra ver quanto que essa carta tava valendo, e ela tava valendo mais ou menos uns 11 reais. Tive que fazer o Pix porque não tinha a carta que ele precisava. Mas o importante é que conseguimos a carta. Vamos voltar pra pasta, e agora esse surfista vai parar de surfar na pasta dos outros e vai ficar bem bonitão aqui na minha. Vê se tem alguma carta. Se você reparou bem, a pasta que eu entreguei pra ele foi exatamente a mesma pasta que eu cogitei em não trazer hoje. Porém, como eu mencionei, trouxemos ela pra usar como a cartada na manga. Isso porque o Jonathan tinha a carta Olhar de Jasmine, que é uma das cartas que a gente precisa. Então eu deixei ele totalmente à vontade pra olhar minha pasta, e a carta que ele escolheu pra trocar foi o Duskull. Então ele me entregou a carta Olhar de Jasmine e ele pegou o Duskull. Mais uma vez, meu mano Jonathan, com seu bigode charmoso, fez a boa. Então peguei a minha pasta e registrei Olhar de Jasmine. Ainda com o Jonathan, eu peguei 2 cartas de Pokémon Shine com ele, pela minha carta do Subble Shine que ele curte. Não tinha como negar depois dessa ajuda que esse cara me deu, né? E eu troquei essas 2 cartas com a Sarah por esse Cerulege. Finalmente, um Cerulege eu consegui pegar. Depois desse sofrimento pra conseguir um Cerulege, vamos entrar em consenso que eu mereço o seu like, vai. Algumas horas se passaram e eu ainda estava na loja porque eu tava jogando TCG também, confesso. Ou melhor, apanhando, jogando Pokémon TCG. O objetivo era pegar o Surfista e a carta dourada, mas acabamos conseguindo o Olhar de Jasmine, um Cerulege, que é sempre bem-vindo, e ainda vamos pegar uma outra carta de fagulhas que eu descobri que tinha aqui na CAD, a esse Spect do botão de emergência. Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês. Oi, galerinha! Tudo bem? Como vocês estão? Meu mano Duvil veio trazer a carta, deixa eu só fazer o pagamento e pronto. Essa aqui é a carta do botão de emergência. Mas aí está, chave de embaralhamento registrada com sucesso. Agora falta um Mace Spect, passando 3 páginas da pasta da coleção de fagulhas, tá faltando mais 3 cartas e na próxima página mais 4 cartas. Falta pouco pra terminar. Vamos lá, atualizações das cartas que ainda estão faltando. A Ace Spect do carrinho, a carta Treinador do Drayton, o Executor dourado, Montanha da Gravidade dourada e Maca dourada. Depois, obviamente, as mais caras que tá faltando. A Latias e o Pikachu de 1000 e lá vai cacetadas. Estamos na reta final com apenas 7 cartas de fagulhas impetuosas faltando pra gente completar essa coleção. Aliás, já vou preparar minha bolsa aqui, colocando as minhas pastas de cartas Pokémons dentro dela. Porque hoje eu tenho um encontro, infelizmente não é com a minha namorada, é com um cara, mas não que seja ruim, porque essa pessoa que a gente vai se encontrar, ela tem cartas de fagulhas que a gente tá precisando. Como eu havia mencionado, esse é a minha pasta de troca. Ela tem umas cartas até que carinhas, principalmente esse Pikachu dourado de fagulhas de evoluções prismáticas, de forças de fagulhas ia ser melhor ainda. E na próxima página tem umas outras cartas de fagulhas, de evoluções prismáticas e tal, e também até de amigos de jornada. Infelizmente, essa pasta aqui, ela não é uma pasta muito forte pra trocas, principalmente porque as cartas que estão faltando é o Pikachu e a Latias. E eu acredito que se eu quisesse trocar todas essas cartas aqui por uma Latias de fagulhas, não dava o valor. Por isso, além dessa pasta, eu tô levando minha pasta de coleção pra, usar como cartada mestra. Porque caso a pessoa não queira as cartas que tem nessa pasta, ela pode gostar das que tem nessa pasta. Que eu não gostaria de trocar, mas se for pra completar a coleção de fagulhas, não tem problema. Coloquei a primeira pasta, segunda pasta e agora eu preciso da pasta de fagulhas. E vamos pegar aqui a terceira pasta. Eu vou lá me encontrar com o pessoal pra trocar. Eu não sei que horas que eu vou voltar pra casa, mas eu espero que quando eu for voltar, que esteja me faltando menos cartas do que tá me faltando quando eu for sair agora de casa. Resumidamente, eu preciso de muitas cartas antes de voltar pra casa. Normalmente quando eu vou pra CAD eu pego um Uber, mas dessa vez eu decidi ir andando. E é assim que eu cheguei, como de costume, eu filmei a escada. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu venho aqui eu filmo essa escada. E chegando lá na loja, lá estava a galeria gente boa e ele, Furlan Gameplays. E quando eu cheguei na loja, os caras estavam negociando umas cartas de Charizard graduada. Comprado no meu amigo ali, ó, Old Money. Direto do Furlan, o cara da riqueza com as mansões e carros de luxo. Mas aí então chegou a hora da negociação. O Furlan já sabia exatamente quais cartas eu precisava. O Pikachu de arte secreta rara, a Latias rara de arte alternativa, esse Spect do carrinho e a arte rara do Drayton. O total dessas 4 cartas deram R$1.724. Após isso eu peguei minha bolsa e entreguei minha pasta pro Furlan dar uma olhada e pegar algumas cartas que ele tava querendo. Isso aqui é tudo que você veio pra trocar? Cara, teoricamente não é, mas no modo de desespero a gente faz, né? Então o Furlan começou a
pra pegar algumas cartas minhas e eu tava torcendo pra que ele pegasse bastante cartas pra eu conseguir abater parte do valor. E após ele ter olhado as minhas duas pastas, ele pegou a carta da Lilian, Zorua, Noctowl, carta dourada do Skate do Resgate, uma carta do Plínio e um Orgepon de grama. E essas 6 cartas deram 440 reais, ou seja, 1.724 reais as cartas do Furlan que eu precisava, menos 440 reais das minhas cartas que ele pegou, me sobraram pra pagar 1.284 reais. Porém, o problema da questão é que eu não tenho esse dinheiro, mas o Furlan estava disposto a conversar e negociar uma forma de eu conseguir pagar o que eu tava devendo. E após uma longa conversa árdua sobre o que fazer nessa questão, ele me contratou para trabalhar na obra com ele por 2 semanas. Ou seja, rapaziada, as próximas 2 semanas vai ficar sem vídeo porque eu vou estar trabalhando com o Furlan na obra para poder pagar minha dívida. E aí, falta o que agora? Falta Montanha dourada, montanha, Executor pega Dudão, esse. e a maca. A maca foi lá. Verdade, a maca você tem também, né? Eu passei por lá, mano. Verdade, falta a maca. O Executor, o Koba tem, que eu vou pegar com ele. A montanha com o Vitor e a maca com o Furlan. E conseguimos cartas importantíssimas para completar a nossa coleção. Será que o Furlan vai me dar horário de almoço? Agora é abrir o nosso fichário e fazer a parte mais da hora. Drayton registrado, Maca Noturna, próxima página, Latias EX e o mais brabo de todos, a carta do Pikachu EX, que 5 meses atrás demos início à nossa jornada em busca de pegá-la. E o mais curioso é que eu não planejava completar a coleção, e olha só onde estamos, faltando 2 cartas para completar a coleção inteira. E aí está, Pikachu registrado no nosso fichário. E agora está me faltando apenas 2 cartas, o Executor de Alola dourado e a Montanha da Gravidade. 99% da coleção quase completa. Só falta essas 2 cartas e vamos estar com a coleção completa de fagulhas que eu levei mais de 5 meses para completar. Agora vamos voltar para casa porque tenho mais uma coisa para fazer. Cheguei, rapaziada. Cara, eu fui na intenção de pegar poucas cartas e sair com as cartas mais caras da coleção, o Pikachu e a Latias. Aliás, eu tava dando uma olhada aqui na pasta e temos um problema. Não é um problema grande, é um problema pequeno, mas é um problema. Aqui está a nossa pasta com as cartas comuns de costume. Porém, se você reparar uma parte aqui, ó, se liga, tá aqui mais pra trás. Tá faltando uma carta. Eu acabei marcando que eu tinha pegado ela, mas na verdade eu não peguei. E a carta que eu tô falando é o Liquidificador. Eu comentei que faltava as 2 douradas, que era o do Executor e da Montanha, mas na verdade agora tem um Liquidificador pra gente pegar. Mas se olharmos aqui os restantes, maior parte tá totalmente completa. A coleção de fagulhas impetuosas que eu levei mais de meses a completar. Como eu comentei, faltam 3 cartas, mas se você reparar bem, tem 3 espaços aqui, tem 4 espaços na verdade, né? 5 porque tem a parte que eu comentei com vocês aqui que tá faltando. Isso porque as cartas que tá faltando aqui na pasta, que eu não coloquei ainda, foi as cartas que a gente pegou lá em Londrina. O Pikachu dourado e a carta da Milotic. Eu acabei ficando com dó de tirar as cartas do Top Loader, mas tá na hora de tirar elas e colocá-las no seu devido lugar, a minha pasta de fagulhas. Temos aqui a carta do Durante de número 236 e a Milotic que vai desse lado aqui de número 237. Na próxima página aqui, o Pikachu dourado vai para essa parte. 247. Agora sim, de falta 3 cartas. Do Executor, que vem aqui. A carta da Montanha Dourada, que também vem aqui. Na página anterior, a Ice Spec do Liquidificador. E pra encontrar essa carta, tem um grupo aqui da CAD do WhatsApp, que é de carta Pokémon, onde o pessoal troca. Eu vou perguntar se alguém tem, pra ver se a gente consegue trocar. Aí então eu mandei uma mensagem perguntando se alguém tinha, e não demorou 5 minutos e me mandaram mensagem falando que tinham pra trocar. Então, mais um dia pra nossa caçada de carta Pokémon. Peguei minha bolsa e chamei um Uber até o McDonald's mais próximo, porque fica correndo atrás dessas cartas Pokémon cansa bastante e também dá fome. E como eu fiquei bastante tempo atrás das cartas Pokémons e também editando esse vídeo, eu acabei não comendo. Mas esse problema já vai ser resolvido agorinha mesmo com esse lanche super delicioso que eu peguei aqui no Mac. E algumas horas depois, cheguei em outra loja de cartas Pokémon e lá era onde eu ia encontrar ele, o Vitor, que tem 2 das cartas que precisamos, o Liquidificador e a Montanha Dourada. E tinha até um inscrito do canal e o pai dele lá na loja. Foram aprender a jogar Pokémon TCG, muita gente boa eles. Aliás, eu peguei as cartas com o Vitor que eu vim pegar, mas infelizmente minha câmera não gravou. Mas valeu, tamo junto, Vitor. Então bora colocar ela dentro da nossa pasta. Liquidificador registrado e agora Montanha da Gravidade registrada com sucesso. Faltando agora apenas uma carta pra ter a
coleção completa. Aí então eu aproveitei que eu tava na loja e fui jogar um Pokémon TCG com o pessoal. Mas aí eu gravei uma infração que eu cometi no jogo. E quando eu cometi esse erro, eu não tinha percebido. Eu só fui perceber quando eu parei e fui analisar o que eu tinha feito. Resumidamente, eu usei uma carta que não era pra ter usado, porque o cara tinha me bloqueado de usar aquela carta com Budil, que basicamente me tira a possibilidade de usar item. E eu usei esse item, sendo que eu tava bloqueado de usar. Mas assim que eu percebi que eu fiz uma coisa que não era pra ter feito, porque isso aí seria roubo, eu fiz isso. Na verdade, não. Errado. Você tinha dado o interlock, não tinha dado? Você tinha batido. Eu usei. Você usou agora? Você ganhou esse round. Você ganhou esse round. É que eu fiz errado, né? Então você ganhou. Ou ele ganhava só um prize. Tem que ver o que o juiz faria. Ah, eu prefiro abandonar. Tava tão ruim assim a mão? Não dava pra jogar, mas eu acho zoado, eu acho pancada. É que eu desliguei e nem tinha. E logo após isso, começamos a jogar o terceiro round. Como eu não tenho costume de jogar TCG com frequência, eu direto dou umas mancadas dessa por falta de costume. Isso acontece com uma certa frequência. Mas esse terceiro round eu prestei bastante atenção e não tivemos nenhum problema. E após terminar todos os jogos, começaram a anunciar os jogadores que ficaram no top 4. Pessoal, resultado do semanal. Campeão do semanal de hoje, Ícaro. Boa! Em segundo, do Viu. Em terceiro, a Sara, que já foi. E em quarto, pela primeira vez que eu vou aqui também, Recife. É a primeira vez que eu entro em um top 4, fiquei bem feliz. Foi difícil pra caramba, não vou negar. E pra quem tiver curiosidade qual deck eu usei, foi o Cero LED, o mais óbvio e impossível. No dia seguinte, quando eu acordei, peguei minha bolsa de aventura e eu fui para a estação pegar um trem que ia me levar para Suzano, porque lá estava a pessoa que ia me entregar a última carta que me faltava para completar a coleção de fagulhas impetuosas. É hoje que a gente vai completar a coleção de fagulhas impetuosas. Isso é se o Koba não esqueceu a carta dourada do Executor. E chegando lá, eu cumprimentei alguns inscritos que estavam ali na loja. E aí está ele, Kobayashi. Pra quem é inscrito aqui no canal há bastante tempo, deve lembrar dele da batalha do Pokémon do Mestre Miyagi versus Kobayashi. Essa batalha foi épica. 4 meses atrás eu peguei algumas cartas que eu precisava que tava com Kobayashi. E hoje, 4 meses depois, Kobayashi é a única pessoa que tem a carta que eu preciso pra completar minha coleção de fagulhas impetuosas. Assim que ele pegou a carta e veio me entregar na minha direção, eu falei, finalmente eu completei essa coleção. E do nada ele retrocedeu e disse que só me daria carta se eu ganhasse uma partida de TCG no Pokémon. Tava muito fácil pra ser verdade assim, né? Então é claro que eu aceitei e fui batalhar. E meu oponente é o Sérgio. Simplesmente o cara que tá invicto com 4 vitórias consecutivas na liguinha das lojas aqui perto. Eu tô ferrado. Começamos o jogo cortando o deck um do outro e pegando as 7 cartas iniciais. Eu consegui colocar um Pokémon no banco, mas o Sérgio não. Então ele baralhou o deck de novo e quando iniciou de Ursa Luna. A expressão dele entrega a situação dele. Pra quem joga de Pokémon sabe a dor que é abrir com esse Pokémon. Após isso, então eu iniciei o primeiro round. Falar a verdade pra vocês, eu não lembro o que eu tava fazendo porque, bom, a câmera tá longe, mas meu deck me permite fazer muitos movimentos logo do primeiro turno. Como eu colocar bastante Pokémon no banco, descartar a carta com apoiador e item e mais algumas coisas que eu poderia usar naquele turno. Mas no final, mesmo fazendo todas essas jogadas e todos esses movimentos, o Sérgio conseguiu energizar seus Pokémons e me nocautear com facilidade, pegando todos os prêmios. Então na primeira partida, eu perdi. Então vamos pro segundo round. E como de costume, baralhamos o deck e cortamos. Nesse segundo round, o Sérgio que começou. Ele então desceu alguns Pokémons pro branco e energizou. E após isso, ele passou. No meu turno, eu fiz o possível dentro das minhas capacidades mentais e pouco costume de jogador que eu tenho. Eu tentei jogar o mais rápido possível, porque eu acabei atrasando minha partida com o Sérgio, porque eu tava trocando algumas cartas. Então para tentar agilizar e não atrapalhar ele, eu fiz o possível para fazer as coisas o mais rápido possível. E depois de ter feito o possível dentro das minhas capacidades, porque bom, vocês sabem que eu sou meio leigo referente a TCG Pokémon Batalha, eu passei meu turno. Essa minha partida com o Sérgio foi até que bem longa. Conforme o jogo foi desenrolando, o Sérgio me falou que ele prizou todos os Joltiques dele, que é um Pokémon muito importante para ele conseguir energizar os Pokémons básicos dele. E pra quem não sabe o que é o prize, são essas 6 cartas que ficam aqui no cantinho da mesa. Pra você pegar ela, você tem que derrotar um Pokémon do seu oponente. Ou seja, as cartas que ele precisava estavam bem ali. E quando eu falo que eu sou desligado, é disso que eu tô falando. O Sérgio usou a Kisser, que faz com que todos os jogadores embaralhem a sua mão e coloquem no fundo do deck. E comprem a quantidade de cartas iguais às do prize, que no nosso caso são 6. Então o Sérgio coloca suas cartas embaixo do deck e compra cartas novas. E eu fiz isso. Coloquei as minhas cartas debaixo do deck e não peguei novas cartas. Fiquei olhando o Sérgio jogar. Aí quando foi a minha vez de jogar, eu fiquei perdido sem saber cadê as minhas cartas. Eu achando que eu tinha misturado com o deck, que eu tinha feito
feito merda. Mas aí o Sérgio me lembrou que eu não tinha comprado as cartas novas. Tá vendo? Eu não sirvo pra jogar Pokémon competitivo. Eu com certeza seria desclassificado por essa falta de atenção que eu tenho. Ainda bem que depois disso eu consegui jogar de uma forma menos leigo e o jogo andou muito bem pra mim e mal pro Sérgio, porque tudo estava conspirando contra ele. E não sou eu que tô dizendo isso, a cara dele que tá falando, ok? Então ele desistiu desse segundo round e deu a vitória pra mim. Aí no terceiro round, que no caso é melhor de 3, porque eu venci uma e ele venceu outra, eu fui totalmente dizimado. Ele derrotou um dos meus Teruleds e os outros dois que eu tinha tava no prize. No final perdi de 2-1. Mas é aquela, eu perdi a batalha, mas eu ganhei a guerra, porque meu único objetivo na verdade era a carta que o Koba teria que me dar, porque eu venci o Sérgio um round. Ok, não foi uma vitória de mérito próprio, porque eu venci pelo azar do meu oponente, mas conta, vai. O importante é que conseguimos a carta do Executor dourado e nossa coleção de fagulhas impetuosa está completa. Obrigado ao Koba e todos os envolvidos que me ajudaram a completar essa coleção aqui. Aliás, tive que deixar esse triple pack aqui para um inscrito que virou membro no canal e ganhou o sorteio que eu fiz. Finalmente, coleção de fagulhas impetuosas. Depois de 5 meses, muitas lutas e muitas guerras atrás do Pikachu e de muitas outras cartas. Finalmente, coleção de fagulhas impetuosas completa com sucesso. Não é um Master Set, né, mas é a coleção completa. Meu foco não era Master Set, era completar todas as 191 cartas. E conseguimos isso com maestria. Agora a próxima coleção para nós completar: Amigos de Jornada.